Saudações, gente bonita. Mestre líder aqui falando. Tá um dia frio aqui no Espinhaço. E um dia complicado no mundo, né? Vamos falar um pouco sobre o dia, sobretudo de ontem, né? Das principais potências do mundo. Vamos começar com a Europa. A Europa não está entendendo algumas coisas. Primeira coisa que a Europa não está entendendo: a Rússia não vai sair de lá, certo? A Rússia não vai sair de lá, ela está lá há 1000 anos e vai provavelmente permanecer outros milhares de anos. Essa atitude mesquinha, de birra, quase infantil, ai, os russos malvados. Cara, isso não vai levar a Europa a absolutamente lugar nenhum. Até agora, o único lugar que a Europa foi conduzida por causa dessa postura foi na direção da ruína. A Europa comprava combustíveis, energia, gás, petróleo, carvão mineral, urânio, alumínio, aço, vidro, fertilizantes da Federação Russa por preços muito baratos. E era isso que sustentava a indústria europeia, principalmente a alemã. Para agradar os Estados Unidos, ela resolveu sancionar a Europa. O que ela conseguiu? Bom, a Rússia, antes das sanções, era a sexta maior economia do mundo. Hoje ela é a quarta maior economia do mundo. E a Europa, bom, a Europa afundou, né? A Europa afundou. Em recessão, crise, desgraça e miséria. A Alemanha é um retrato patético da nova realidade europeia. E a Alemanha é o pilar que sustenta a economia do continente. Empresa, a Volks é quebrada. Empresas alemãs, as mais diversas, para não quebrar, transferir as unidades industriais para a China ou para os Estados Unidos. Certo? A situação da Grã-Bretanha, do Reino Unido, é muito pior que a da Alemanha. Da Suécia é pior do que a do Reino Unido. Então a Europa não ganhou absolutamente nada com o conflito, pelo contrário, perdeu muito. E agora está insistindo na guerra. Está querendo fazer a guerra sozinha. Cara, isso é burrice, isso é bobagem. A Rússia vai continuar lá, ela não vai sair de lá. Tenta fazer a paz, porque é benefício para o mundo inteiro, para eles principalmente. Ao tanto que eles já perderam. E eles querem se manter. Se em 3 anos, olha a desgraça que aconteceu na Europa. E olha o quanto a Rússia cresceu. E eles querem continuar assim por mais quanto tempo? Outros 3 anos, outros 5 anos, 10 anos, 20 anos, a existência inteira? Né? Bom, a Europa também abriu uma profunda crise diplomática com os Estados Unidos. Então, além de ter problemas a leste, está tendo problemas a oeste. Porque não aceitam um governo que não seja os democratas, né? Que não seja um governo democrata com valores de democratas. Aí você tem toda aquela conversinha, Trump é aliado do Putin, os dois são orquestração, o espantalho favorito dos woke, dos identitários, dos europeus, né? É a extrema-direita. Tudo para eles é a extrema-direita. Então, a aliança entre Vladimir e o Donald é uma aliança da extrema-direita contra a humanidade, né? Porque a humanidade é a vítima da extrema-direita. A Europa faz a guerra, a Europa provoca, a Europa não quer a paz, mas malvada é a Rússia. A esquerda, supostamente europeia, faz a guerra, mas o que é terrível e malvado é a tal extrema-direita, que é qualquer um que eles não gostam. Ok. Então, a maior parte das armas estacionadas na Europa ou pertencem aos Estados Unidos ou são licenciadas pelos Estados Unidos. A Europa quer fazer a guerra contra a Rússia como? Usando estilingue? É assim que ela pretende? Se a OTAN inteira, mais uma porrada de países asiáticos e até país africano, não conseguiu vencer a Rússia até agora, muito pelo contrário, é a Europa sozinha, sem os Estados Unidos e a Turquia, que vai vencer a Rússia. Tá, confia no pai, né? Aí você pensa, não, a estupidez europeia já deu. Não, não deu não. Eles agora abriram um novo fronte, a tal Kaja Kallas, acho que é o nome dela, né? Kaja Kallas,
da Estônia, a potência europeia de 800 mil habitantes, o equivalente europeu ao que o Belize é para a América do Norte, ao que o Suriname é para a América do Sul, ao que o Suatini é para o continente africano, ao que o Butão é para a Ásia, né? A nossa irmã da Estônia resolveu abrir um fronte contra a China. Então a Europa partiu para cima da China também, não satisfeita em apanhar da Rússia, não satisfeita em causar encrenca contra os Estados Unidos, agora ela partiu também para cima da China. Vai derrotar a China. Tá? A China tem uma economia que é 2 vezes superior ao dos 26 países da União Europeia juntos. E a União Europeia jura que vai partir para cima da China e vai ganhar. Então tá, né? Se ela diz, como nós vamos duvidar, né? Confia no potencial, Europa. Sem falar que ela está sendo expulsa da África com pontapé, né? França, Bélgica, Alemanha sendo expulsos de Ruanda, que está se formando a coalizão pan-africana para finalmente acabar com o horror e a iniquidade que é o Estado ruandês. E no Sahel eles estão expulsando os franceses. Então ela não ganha da África. No Oriente Médio, a França tentou apoiar. A França e os britânicos, né? Apoiam lá Israel e os terroristas. Estão apanhando no Oriente Médio. Estão apanhando na África. E mesmo assim, estão apanhando na própria Europa, né? E mesmo assim vão enfrentar Estados Unidos e China. Tá certo, Europa. Tá certo. E os Estados Unidos? Bom, os Estados Unidos perderam 40 bilhões de negócios só esse ano, né? E estão fazendo uma jogada dupla que é extraordinária. Ao mesmo tempo que eles estão tentando roubar o ouro físico chinês, centenas de toneladas, o que vai jogar a credibilidade dos Estados Unidos ainda mais para o lixo, na medida que eles já roubaram a Coreia do Norte, já roubaram o Irã, já roubaram o Afeganistão, já roubaram a Síria, já roubaram a Venezuela, e agora eles vão roubar o ouro chinês. Aham. E a China vai ficar paradinha, né? Ouvindo, assistindo, com certeza. Mas não é só isso, não é só roubar o ouro da China. É permitir, na prática, que bancos e corporações financeiras criem moeda. Igual a crise do encilhamento no Brasil. Salvo engano, o governo do presidente Hermes da Fonseca. Se eu estiver errado, me corrijam, por gentileza. Sei que foi Rui Barbosa, o autor da ideia de Jerico, de permitir que as empresas emitissem o próprio dinheiro. É exatamente isso que o Donald Trump está fazendo. Abrindo mão do monopólio constitucional de emitir moeda, que todos os estados do Ocidente têm, para permitir que empresas, principalmente financeiras, emitam criptomoedas. Claro, vai dar super certo. Os argentinos e Milei que eu diga, né? O tanto que dá certo. O Bitcoin está derretendo, semana após semana ele está derretendo. E o que o Trump está aprendendo com isso? Nada. Bora permitir criptomoeda emitida por empresa sem lastro qualquer, sem lastro nenhum. Então tá, né? Os Estados Unidos estão confiando no próprio potencial. Com certeza. Né? E a Rússia? A Rússia está só observando. Ela não precisa fazer nada, ela tem que sentar numa cadeira e ficar olhando. Sabe quando você está num conflito entre Estados Unidos e Europa? Já viu aquele meme? Briguem, desgraçados, briguem. Tá lá. A Rússia quietinha, só esperando. Na paz. E a China? Bom, a China já anunciou medidas retaliatórias. Está deixando de vender uma porrada de coisa para os Estados Unidos, que está passando por um processo inflacionário e de carestia, enquanto a China propôs o projeto China número 1. Todo ano tem. Esse ano é dedicado à agricultura e ao abastecimento, via construção de infraestrutura no campo e aumenta a produção rural familiar. Ou seja, para o abastecimento. A China está se preparando para a guerra. Os Estados Unidos estão dando dinheiro das pessoas perder, o direito, né, das pessoas perderem a própria economia em criptomoedas. Traduzindo, gente, o Ocidente já era, acabou. É só um retrato patético do que foi no passado. E para ser honesto, já foi tarde, ainda bem.